Padu por aqui. Você falou eu? Não, Padu. Isso, tá. Então, como a gente segue com a lição, então, eu vou passar a palavra para o professor Padu da Unifei, e ele vai fazer os comentários sobre a apresentação, sobre o trabalho e sobre o texto escrito, tá bom? Boa tarde a todos, né? A gente chegou meio na correria para começar a apresentação. Parabéns pelo trabalho aí desenvolvido. Obrigado, professor Daniel e o Carlos, né, pelo convite aí para a banca. Sempre um prazer para participar e discutir os trabalhos desenvolvidos. Bem, a apresentação, apesar de, como já o professor Daniel tinha indicado aí, não convencional, eu achei interessante, né? Foi mais como se fosse uma apresentação de um case, assim, né? Mas é comum em algumas áreas da engenharia apresentar desse jeito, eu achei interessante. Então, acho que a apresentação foi bem esclarecedora e condizente com o trabalho desenvolvido, né? Então, não tenho muitas colocações para fazer a respeito dela, não. Eu vou direto para o trabalho para a gente discutir um pouquinho o texto desenvolvido, tá? O projeto em si é muito interessante, né? Essa ideia da internet das coisas, né? Ela pegou uma certa, vou dizer, hype, né? Ainda veio esse termo, né? Mas ficou um pouco na moda nesses últimos anos, apesar de serem, na verdade, união de conceitos que já existiam antigamente, né? Só que eles acabaram sendo popularizados e ganharam novas nomenclaturas, digamos assim, né? E hoje em dia a gente tem visto várias aplicações diferentes surgindo, né? Usando esses conceitos. Mas a ideia é sempre usar o microprocessador, mas agora essas informações que os microprocessadores vão coletando são disponibilizadas em rede, né? Em uma rede central, e esses dados são aproveitados. Mas eu acho interessante também porque em algum momento do texto aqui o Carlos comenta que bem, são mais bobagens minhas, assim, são análises minhas sobre o contexto do trabalho, né? Na verdade, o contexto dessa internet das coisas. O texto escrito, ele tem alguns problemas, né? Primeiramente, deixa claro aqui também, o Carlos, eu vou fazer minhas análises aqui como um observador externo, né? Uma pessoa que pegou o seu trabalho e avaliou ele com pouco tempo, sem conhecer todo o histórico do projeto, mas que tem algumas colocações, algumas possíveis contribuições para serem feitas aí para o seu desenvolvimento do texto final, para quando você for arquivar o trabalho na faculdade, aí ficar um trabalho interessante para quem vier a utilizá-lo como referência, etc. Né? Então, assim, de novo, são minhas observações, né? E depois você, com o seu orientador, vou poder juntar essas informações e definir o que vocês querem aproveitar. Eu estou olhando para a tela de cá, para o lado aqui, porque eu tenho uma outra tela aqui que está o trabalho, tá? Ok. Mas o trabalho tem alguns problemas textuais, digamos assim, né? Tem alguns pontos do texto que tem que melhorar. Eu vou falar alguns deles, né? Em primeiro lugar, no resumo, você fala sobre... Você usa o tempo no passado, né? Desta forma, neste trabalho foi proposto. Geralmente, no resumo, ou a gente usa o futuro ou a gente usa o presente indicativo. Eu prefiro usar o presente, porque esse trabalho propõe, né? É o que o trabalho... prefiro usar sempre o presente, né? No resumo, porque o leitor ainda não sabe o conteúdo, né? É só a partir do momento que ele lê o trabalho que ele vai estar... As informações podem estar no passado, assim, temporalmente para ele, né? Então, um pouco de cuidado com essas questões aí.
Na lista de abreviaturas aí tem várias repetidas, tá? E tem algumas que você nem usa no trabalho. Então, revisar isso aí também com bastante cuidado, tá? Na introdução eu fiz vários comentários aqui, né? Achei interessante que realmente o trabalho caiu meio que nesse contexto que a gente está vivendo da pandemia, né? E você coloca isso na introdução aqui, né? Assim, eu talvez teria colocado isso meio que na conclusão, assim, como, assim, fechando, né? Você propôs isso e que, olha, está acontecendo isso, então seria interessante o trabalho por causa disso, né? Para meio que, sei lá, dar uma força no seu argumento da existência do trabalho, né? O texto tem alguns problemas de coesão também, tem que tomar um pouco de cuidado, você vai ter que revisar com bastante cuidado esses aspectos. Ao longo do texto, você usa o termo lineares várias vezes, não só no texto, como na sua apresentação. Lineares em engenharia é uma palavra muito perigosa. Engenharia e matemática, na verdade, né? Um termo matemático, lineares, é uma palavra que tem um objetivo bem específico, né? Que é para representar, quando a gente está falando de coisas lineares, a gente geralmente, né, se remete a sistemas lineares, né? E não é o caso. Na verdade, o que você tem são dados contínuos, né? Você tem dados coletados em um longo período de tempo, alguma coisa do tipo, né? Mas não são dados lineares do ponto de vista, se fosse um sistema linear, alguma coisa do tipo, né? Então, assim, eu tomaria um pouco de cuidado com esses termos, tá? Bem, isso aí, de novo, isso aí pode ser chatice minha. E você pode falar, Daniel. Não, tá certo, eu concordo também, realmente, o termo linear em física, né, é muito importante, a gente tira conclusões a partir disso daí, vai achar o coeficiente angular, vai entender como é que é isso daí, né, então... O que as relações lineares e não lineares, né, então, o que é linear, na verdade, para mim, quando alguém fala para mim, uma coisa é linear, eu penso direto no teorema da superposição, e não é o caso, não é isso que a gente está querendo dizer aqui, né? Então, um pouco de cuidado nisso aí. Ainda na introdução, você cita um vídeo, né? Assim, eu achei um pouco diferente, né? Eu não estou acostumado a ter citações desse tipo em trabalhos acadêmicos, né? Eu acredito que esse vídeo tenha relacionado a ele um texto, alguma coisa do tipo. Talvez procurar o texto para citar, que os textos geralmente são mais comum a gente citar o texto, mas assim, são mais, de novo, concordo também, são mais fixos, mais confiáveis, mais impessoais. Mais fácil de referenciar. Geralmente, essa questão de confiabilidade, para mim, talvez seja mais importante, né? Todo mundo fala muita coisa, né? Tem um ditado nacional que até papagaio fala. Quando tá escrito, você confia mais, assim, geralmente. Então, assim, às vezes dá uma pesquisada um pouco melhor no que ele quer dizer. Ainda na introdução, você tem antes dessa parte dos vídeos, eu esqueci de citar aqui, eu acho que ao longo do trabalho também você cita isso, por ter vários modelos de medição. O que seria um modelo de medição? Eu não entendi direito o que é a ideia desse modelo de medição. Você puder me falar o que você estava pensando nesse aspecto? Não, os modelos de medição dentro de um contexto assim, essa coisa de você... É isso que a gente falou durante o trabalho, né? Medir temperaturas, né? Medir pressão. Eu sempre trabalhei dentro desse contexto, né? Tipos de medição. Então. Tipos de medição. Talvez na hora de querer utilizar os termos eu não estou sendo muito feliz. Até dentro desse exemplo do linear e tal, a gente quer trabalhar uma palavra e usa errado. Então, muito cuidado com isso. Às vezes você quer tentar dar uma rebuscada no negócio e acaba
Até para não ser repetitivo, né? Porque aí você fica. Porque no final também a gente pode até estar caindo nisso, né? Às vezes você fica usando sempre o mesmo tempo, quer dar uma variada, só que na hora que você varia, você tira totalmente nesse do caso contexto, aqui, né? nesse caso específico aqui, colocaria tipo de medição sem dor aqui, Vamos tá? embora. Porque modelos de bem. medição. É porque modelo, para mim, é Uma uma matemática. coisa. De novo, refere-se a. Pode ser um modelo físico, um modelo matemático, mesmo que seja um modelo gráfico, sabe? Refere-se a alguma coisa que está representando um comportamento ou um fenômeno, né? E nesse caso aqui, modelo de medição não está representando nada específico, assim. São tipos de medição mesmo, né? Ok. Um tipo. Nesse mesmo parágrafo, né, na frase anterior, os dados são armazenados em um tempo maior, podendo ser avaliados em tempos maiores. Se, Tá. tem uns aspectos de coesão, assim, né, que às vezes é bom dar uma reestudada aí. Aí tem mais umas questões textuais de português e tal. O onde, que eu insisto, ganhei essa chatice com os meus orientadores na Itajubá, as minhas bancas, né? Sempre que tem onde, lembrar que onde é um advérbio de lugar, né? Então. Tem mais vários pontos de coesão e tal. Aqui. A hipótese do seu trabalho. Um sistema domótico de sensoriamento biométrico contínuo e permanente descentraliza o processo. Descentraliza, talvez, o processo, né? De diagnósticos preventivos e corretivos de doenças crônicas, reduzindo o acesso ao sistema de saúde saturado. Eu tomaria um pouco de. Essa hipótese. É mais uma questão estrutural do trabalho de como as dissertações da sua instituição aí são montadas, né? Geralmente a gente não. Eu não faço essa hipótese. Mas essa hipótese é uma coisa que você tem que provar no final? Realmente, essa hipótese, na verdade, seria se você fizesse uma análise, sei lá, diminuiu a quantidade de plano de saúde. Acho que essa hipótese realmente acho que ela não está condizente com o trabalho, né? Isso. Então, eu tomaria cuidado com essa hipótese. Eu não colocaria ela desse jeito. Ela é uma hipótese. Realmente, mas ela não. Eu acho que ela não é. Talvez seja o que você espera que o seu trabalho no futuro se desenvolva, sabe? E você possa avaliar isso aí como resultado. Uhum. Mas nesse momento, no que você está apresentando aqui, eu não colocaria isso como hipótese, né? É verdade. Ok. A hipótese talvez fosse desenvolver um sistema de baixo custo, usando componente de eletrônica domótica, alguma coisa do tipo, para coleta de dados para futuros diagnósticos, alguma coisa do tipo, né? Então, eu tomaria um pouco de cuidado com isso. Aí, no materiais e métodos, já começa com desenvolvemos, né? O tempo verbal tá errado, tem que usar sempre no impessoal, geralmente em pessoal. Aí tem alguns cortes que eu acho que foi um processo de revisão, eu acho que ficou cortado e não jogou para frente, né? Não corrigiu, não deu tempo de corrigir, não sei. Tá? Aí seria bom dar uma revisada nesse ponto. Aí você começa a falar dos microprocessadores, né? Aí tem uma frase aqui que eu achei que ficou até um pouco polêmica, né? Na parte microcontrolador, na seção 2.1. Sua popularização permite simplificação do processo de programação, viabilizando inclusive a introdução de profissionais que não estejam familiarizados na área de programação com os profissionais da área biológica. Bem, assim, tirando a parte do final, que realmente... Mas a popularização do microcontrolador, na verdade, hoje em dia, né, do uso desses caras, na verdade, não foi o que permitiu a simplificação do processo de programação. Na verdade,
o que popularizou foi que programar os microprocessadores ficou muito mais fácil. Essa que é a verdade, porque quando eu fiz graduação, pelo menos a gente ainda usava, até hoje a gente ensina aqui, né, Assembly, né, então a gente vê os opcodes. Eu não cheguei a usar na graduação, mas eu dava manutenção de vez em quando. Eu trabalhava numa empresa que consertava o módulo didático e tinha 8086, a gente ficava entrando com os opcodes no dedo ali, digitava opcode, enter. Então era um negócio terrível, né? Mas o que permitiu a popularização foi essa facilidade de programação hoje em dia, e não o contrário. Então, só... É só para, assim, é porque na apresentação eu fiz, assim, eu coloquei alguma coisa parecida nisso, porque eu vejo com carinho a utilização deles, assim, diferente do modo que foi colocado, que talvez não tenha sido feliz. Mas por nós estar trabalhando com modelos interdisciplinares, né? Porque a gente trabalha com elementos, né, exatas, mas nós estamos tendo que tratar com elementos de bio, né? Então era dentro dessa linha. Ele abre essa porta. Foi mais ou menos isso que eu talvez quis colocar de um modo errado. De novo, eu entendi o seu intuito na frase, mas eu só... Sim. Historicamente, eu acho que não foi nessa ordem das coisas, entendeu? Mas a frase tem um intuito interessante e no contexto do trabalho correto. Mas só corrigiria esse... Aí você opta por falar um pouco do Arduino, né? Então... aí você vai ter que melhorar daí para frente na dissertação em vários pontos. O que acontece? Até o Arduino, você criou uma seção, 2.2 Arduino. Daí para frente, tudo fica só em negrito, né? O expressivo, você não sei porque você não colocou numa seção. Na verdade, tudo daí para frente você não colocou em seções. Você só deixou o negrito no começo do texto, né? Então, ficou tudo dentro do Arduino, sim, sabe? Então, para melhorar o aspecto da apresentação do seu texto, eu criaria subseções aí dentro, né? Talvez microcontrolador, seção 2.1. Aí eu colocaria o Arduino e o Expressif dentro da subseção microcontroladores, sabe? Já os sensores, colocaria numa subseção específica e falaria só dos sensores, ou alguma coisa do tipo, sabe? Bem, de novo, isso aí é uma sugestão, né? Você decide aí o que fazer melhor, né? Aí você fala do Expressif, tá? Tá. Aí depois você fala do sensor de peso. Aí você coloca peso elétrico. Cuidado, tá? Se eu não me engano, tendo em vista que você falou que tem uma ponte Wheatstone aqui, esse sensor ele não é um sensor piezoelétrico, ele é um sensor piezo resistivo. São duas coisas diferentes. Sensores piezoelétricos, eles são baseados em materiais cerâmicos ou quartos, que quando sob pressão, geram uma diferença de potencial. Sensores piezo-resistivos são formados por, a gente chama de strain gauge, né? Que são resistências variáveis. Você usa uma ponte de Wheatstone para detectar a variação dessa resistência. Esse sensor específico me parece ser uma célula de carga, que é um sensor baseado em um strain gauge. Então, ele é um sensor piezo-resistivo, não piezoelétrico, tá? Então, assim, procura direitinho aí uma referência, alguma coisa do tipo, se quiser falar alguma coisa sobre isso. Tá? Pode ser chato de novo, mas é o termo correto, é perfeito. Né? Assim, de novo, assim, perfeito, acho que é porque realmente dentro ele tem uma avaliação física na transdução dele. E aí realmente foi usado o termo errado aí vamos corrigir isso. Esse HX711, você fala que é um sensor conversão analógico digital de 24 bits, provavelmente ele funciona como comunicação SPI, né? É uma comunicação serial que deve conversar com o microprocessador. Ele tem quantos canais, o HX711, você sabe? Assim, eu poderia usar ele para, por exemplo, até nesse negócio da cama, usar ele em quatro módulos, né? Poderia usar. Então ele tem 4 canais mesmo. Tá.
Provavelmente são canais multiplexados, vem tudo pelo mesmo canal de dados, né? Para chegar no processador. Na verdade, então, até pela dificuldade, porque assim, eu não usei ele como cama, né? Que teria que usar mais módulos até para isso. Então, eu usei um canal só e fiz a medição, mas ele pode pendurar até 4 desses aí. Tá. Beleza. Aí você vem falando do MQ3, que eu vou discutir um pouco isso depois. O sensor de pulsação que você coloca aqui, talvez isso aqui seria interessante você detalhar qual que você usou, né? Porque você coloca sensor de pulsação. Assim, o fabricante, a sigla dele. Todos os outros você especificou, deixou bem claro qual você estava usando. Esse você não falou. Bem. Ele está com o código não, mas o nome do modelo assim, ele é Pulse Sensor. Ele é uma coisa de marketing dele lá que eu acho que mas ele tem um código que realmente eu vou colocar, eu posso colocar assim. Esse PLX DAC é um programa que fica no computador? É um programa que você baixa ele, sim. Ele é um programinha que você baixa ele coleta essas informações e consegue transmitir isso para o Excel. Então ele fica no computador. A resposta é sim, ele fica no computador. Tá, e ele conversa com o Excel? Sim. Ele monta essa planilha, né? Ele monta essa planilha para mim. Então vem esses caras, eles vão medindo as coisas, vem os numerozinhos, que aí acontece. Então, você pega... Você pode, por exemplo, fazer essas medições com módulozinhos LEDs que mostram o númerozinho na hora. Não é interesse meu fazer isso. Eu preciso pegar essa informação e salvar algum canto. Então, essa informação ela é colocada, ele monta a planilha de Excel para mim. Tá. Mas ele não salva nem nada do tipo, ou já salva a planilha? Salvar, não, a planilha fica dentro dessa abordagem que a gente está fazendo. A planilha eu teria que fazer ou salvar ela aberta ou colocar, por exemplo, fazer um auto. Quem vai salvar é o próprio Excel mesmo, né? Fazer uma macro, talvez, né? Que no Excel você faz uma macro que salva. Isso talvez teria sido interessante desenvolver. Esse programa é da Parallax? Essa Parallax é a mesma que faz aqueles sensorzinhos? Não, isso é um programa só. Ela não faz isso. Ela é um programa que coleta a informação. Eu posso fazer. Sim, mas aqui o PLX DAC, você falou que é da. Eu acho que em algum lugar aqui você fala que é da Parallax. Parallax, né? Porque a Parallax é uma fabricante antiga de sensor, né? Ela fazia motorzinhos de passo. Isso aí lá em 2000 e Guaraná com rolha. Mas deve ser a mesma empresa até hoje. Sinceramente, aí eu não posso até. Porque não, mas o histórico dela ela tem essa função, teria essa função, mas não tem. Porque assim, você fala que você está limitado aqui com o tamanho de linhas numa planilha de Excel. Por causa da planilha de Excel. É muito específico da planilha. É claro que se eu mudar o procedimento, a gente discute. Aqui, como eu fiz esse tipo de coisa, remete a essa discussão que eu fiz na apresentação com relação ao delay, da importância que você tem de definir isso, que às vezes foi o que eu falei. Não é importante eu ficar tirando a amostrinha de 1 segundo para medir peso, porque isso consome. A geração de informação consome. Então, é um desafio num projeto desse, né? Então, inclusive eu tenho uma crítica aqui com relação a essa planilha. Essa planilha não, a tabela 1, né? Você coloca o período de amostragem do sensoriamento aqui. Aí você coloca 1000 milissegundos, que é o menor tamanho, né? A amostragem mais rápida que você tem, né? Pode fazer mais rápido, mas eu não uso. Eu sei. Mas é porque assim, 1000 milissegundos, coloca só em segundos logo, né? Não, tá. É porque, assim, eu fiquei refém do modo de programação, porque eles colocam você, na hora de pôr esse valor, você coloca em milissegundos. Você põe em 1000 milissegundos, você não põe em 1 segundo lá. Sim. Fiquei refém do linguajar dele jogando o projeto. Tá. Só, assim, aqui você usou o termo correto, período de amostragem, né? Aí no trabalho, delay, tudo bem. Assim, aqui eu não acho muito certo você usar o termo delay, tá? Eu colocaria período de amostragem mesmo, tá? E nos gráficos, os gráficos da sua apresentação estão diferentes dos gráficos do trabalho. Você corrigiu o eixo X, principalmente, né? Que tinha
problema nos gráficos. Na interpretação, assim, a gente vendo aqui, isso foi entre a montagem e a apresentação, talvez pudesse gerar uma complicação, e eu mexi na hora de fazer a apresentação, isso é um fato. Eu tenho mais alguns comentários aqui a respeito do texto, né? Mas não vou... Aí tem uma hora que você fala um sistema fiado, né? Eu acho que deve ser o cabeado. Você usa cabeado ao longo do texto, mas de repente você usa fiado aqui, eu achei engraçado. Aí, na parte de energia, o volume de amostragens maiores gera informações mais destacadas, com riqueza de detalhes e confiabilidade maior. Por que teria essa confiabilidade maior, com amostragem maior? Você vai ter situações desse tipo de coisa. Eu não sei, no texto até coloco que nem essa coisa do 4K, eu falo isso no texto, né? Que nem o volume de informações talvez gere uma informação mais fiel. Eu dei o exemplo, por exemplo, você vai fazer o sopro que eu falei. Então, se eu pego uma amostra de 1 segundo, talvez não seja tão fiel. Então, você aumenta o número de amostragens, mexe na configuração e tem uma coleta maior de informação para dar uma riqueza de detalhe mais significativa. Até porque, se você, por exemplo, você viu aí que tem erros, né? Você tem picos, né? Às vezes você faz uma medição por causa do Arduino ou qualquer coisa, você tem um pico. Então, se você coleta mais informações, você consegue absorver melhor possíveis erros, né? É mais como definição, como se fosse pixels de uma imagem, coisas desse tipo, para ter uma definição melhor da informação. Às vezes isso é importante. É o que eu falei, no caso do peso, isso talvez não tenha essa coisa, porque é uma coisa mais, né, constante e tal, e não haveria essa necessidade. Para outras medidas seria importante. Aí eu tenho uma sugestão com relação a isso, a solução que você teve, né? Porque você faz coletas, o que você chama ao longo do trabalho, né? As pessoas, quando você vai fazer isso, você faz de forma instantânea, né? Só local ali, só naquele instante. No seu trabalho, uma sugestão que eu posso dar para você para resolver esses problemas, esses picos, é que as suas coletas elas sejam contínuas dentro de uma janela grande de amostragem. Então, por exemplo, assim, você falou que guarda isso a cada 1 segundo, né? Aqui, por exemplo. Mais rápido é 1 segundo. Eu não entendi direito se a cada 1 segundo você está coletando esses dados. Minha sugestão é que você não colete os dados a cada 1 segundo, mas que você os apresente a cada 1 segundo. A coleta pode ser feita numa taxa maior. Maior quer dizer mais rápido, né? Então o período de amostragem seria menor. Então você pode coletar, por exemplo, dentro de 1 segundo, a cada 50 milissegundos, depende da capacidade do seu processador, é claro. E você monta uma janela pequena e você tira a média dessa janela. Na média, a janela vai ter uma confiabilidade muito maior do que os valores instantâneos. Entendi. Que é o que a gente geralmente faz. A gente vai trabalhar com essas coisas, com esses dados assim. Ou então você usar um filtro também, né? Um filtro de média móvel, algum filtro passa-baixa, geralmente é um passa-baixa, né? Para poder cortar essas variações muito grandes, né? E isso aí resolveria o seu problema e você não teria aqueles picos, tá? Sim. Só uma sugestão aí, na hora que você for viabilizar aí o seu projeto. Claro. Né? Aí aqui, depois, você fala que com o Arduino você precisa de shields específicos e com o ESP32 você não precisa. Por quê? O Arduino não tem as entradas... Tá. Não, assim, se eu for trabalhar com comunicação, né? Porque, por exemplo, o Arduino, qualquer coisa que eu vá fazer com relação à comunicação, com o Arduino, eu preciso pôr um shield cabeado, ou um shield de Wi-Fi, ou um shield de Bluetooth. E no caso do ESP32, ele tem essa vantagem de ele já ter isso agregado no sistema dele. Consigo, em algumas outras situações ainda vou ter, mas é uma referência que eu coloquei do andamento da coisa como referência, né? Porque, repetindo, durante o andamento do projeto, talvez em modelos que eu não consiga cabear essa coisa toda, eu vou poder usar o ESP32 direto. Em modelos cabeados, aí eu fico à vontade de poder usar um ou outro. O ESP32, ele tem o Zigbee? Tem Zigbee. Nativo? Não, desculpa, ele tem Bluetooth nativo, Zigbee não. O Bluetooth, Zigbee né? Zigbee não.
É porque eu acho que o alcance do Zigbee e para o que você quer, talvez... Porque, assim, se você tiver vários sensores espalhados numa casa e tal, você consegue trabalhar com o Zigbee melhor, porque Sim. a potência de transmissão é mais baixa do que o Essa Bluetooth. discussão Eu entendo. essa parte da energia é esse capítulo que a gente estava falando. O Zigbee, ele realmente tem ele tem essa coisa, ele não aquece tanto. A internet é complicada em algumas coisas, né? A internet é a coqueluche, mas chega um determinado momento que em situações como essa, principalmente quando você vai falar em coisas assim, vestíveis, né? Coisas de corpo, né? Então o Zigbee tem essa leitura e pode ser usado, tá aberto, né? A gente pode trabalhar isso. Porque talvez fosse interessante você ter vários módulos de transmissão do Zigbee entre eles, né? Em vez de você ter um módulo centralizado e vários módulos enviando para esse módulo centralizado. Ele trabalha em malha, né? Ele não trabalha. Os módulos locais trabalhariam em malha e só um módulo enviando, alguma coisa do tipo, né? Você teria uma confiabilidade maior, etc. Não, mas isso aí é uma questão para vocês. Isso, na verdade, está bem aberto. Isso que você falou é perfeito. É que, assim, às vezes, até dentro dentro de situações e situações, mas isso que você colocou é uma coisa que pesa positivamente, né? E aí a gente vai podendo trabalhar, né? Uma questão para sugerir como trabalho futuro, né? Sim. Aí aqui no da cama, aqui eu achei interessante você sugeriu essas distribuições de sensores de peso, que eu mudaria o nome de sensor de peso para sensor de massa, né? Uma vez que o que você está medindo é a massa e não o peso, uma vez que peso é uma força, né? Mas Isso deixou para sair. Não, mas é normal. Eu acho que no linguajar convencional de quem usa sensor, geralmente o pessoal fala sensor de peso. Eu não gosto também, não, mas tem que procurar, talvez fazer uma revisão melhor para ver se o linguajar que o pessoal usa. Mas é uma solução comum na indústria, porque quando a gente está trabalhando com medição de volume, né? Principalmente o que acontece? Por exemplo, quando você tem silos que armazenam grãos, a superfície os grãos vão caindo no silo e a superfície que ele forma no topo do silo, ela não é plana. Então, se você quiser saber quanto de grão, qual é a altura do silo que está ocupado ali, se você usar um sensor do tipo ultrassônico ou um sensor de emissão de luz, alguma coisa do tipo, devido àquela superfície irregular na parte superior do silo, você não consegue uma medição confiável, né? Então, o que a gente geralmente faz é usar células de carga na base dos silos. Então, a gente distribui células de carga em torno da base dos silos, que são exatamente esses sensores que você tem aqui, sabendo a densidade do material que o silo vai estar armazenando, a gente consegue medir indiretamente o peso, né? A gente consegue medir indiretamente o nível do silo pelo peso que a gente está adquirindo. Então, a sugestão com relação a essa questão da cama aqui seria colocar os sensores nos pés da cama. Uma vez que... A gente teve essa discussão também, sim. Uhum. Uma solução bem mais básica, mas não sei se... Você tem a massa da cama, a massa da pessoa, pronto. Exatamente. Você faz uma filtragem diária ali, né? Tirando a massa da cama, depois só reduz, acha a massa da pessoa. Mais simples, né? Uhum. Mas essa questão dos sensores de peso no chão, né? Eu acho que teve uma época que teve até uma certa divulgação que o pessoal espalhava sensores piezoelétricos no chão, porque os piezoelétricos eles funcionam no caminho contrário também, né? Eles geram tensão quando você pisa neles, né? Então eles espalhavam os sensores e quando as pessoas pisavam, o sensor gerava energia. Não sei se vocês chegaram a ver isso. Esses sim eram sensores piezoelétricos, né? Estavam fazendo uma propaganda disso, passou até no jornal, na televisão, mas sensor no chão é normal, assim, você consegue instalar, isso que eu quero dizer. Então... tá aberto, até porque, por exemplo, essa coisa que eu falei do box e tal, até no piso seria uma discussão no caso da cama, né? Quer dizer, o peso efetivo da cama, a cama é que está sendo pesada. Por exemplo, né? São modos. Eu acho que a gente veio um pouco com essa discussão meio que não abandonou, né? Mas deixou um pouco secundária, porque pensando em cama de casal, aí tem 2 pessoas. E aí fica... Mas mesmo assim, né? É difícil você calibrar para que tenha uma leitura de uma pessoa só, né?
É assim, eu acho que talvez, tendo em vista a solução aqui proposta lá da distribuição de sensores, acho que talvez ainda assim seria mais simples. Não, sim. O que eu não entendi direito foi esse sensor de gases bucais que você sugeriu aqui. Porque eu não sei se existe alguma relação clínica, além de da pessoa estar bêbada, alcoolizada, alguma coisa do tipo, com o nível de álcool que ela libera na boca. Tem alguma coisa relacionada? Olha, na verdade, assim, não o objetivo era propor algum modelo eletroquímico, né? Quer dizer, o álcool foi uma coisa que dentro da abordagem me permitiu trabalhar isso, né? Assim, ficar vendo se eu estou bêbado ou não é uma coisa que eu entendo esse tipo de coisa, mas é que é assim, é um ponto de partida. Eu tive que partir desse Não, eu pressuposto. É um ponto de entendi, eu partida entendo. de alguma Eu só coisa que tive, eu poderia medir. E eu pus só o tive álcool curiosidade porque... porque... Não, o objetivo não é assim, eu vou descobrir a cura de determinada doença pelo índice, né? Porque não é... O Não, que mas acontece... assim, o diagnóstico clínico, né, alguma coisa do tipo, você poderia fazer com base nesses sensores, né? Eu fiquei curioso realmente para saber se existia alguma... Alguma doença que você É, descobriu Na pela. verdade, por exemplo, esse MQ3, por exemplo, é uma família de sensores. É que aí ele pode fazer uma série de coisas, né? Essa discussão, ela remete a uma série de coisas do tipo, se eu vou ter que pôr vários sensores para fazer isso, se um sensor que meça, o que é mais importante para eu medir, para eu efetivamente colocar. É que realmente o MQ3 foi o que me deu mais informação com relação a desenvolver a coisa, até para montar o protótipo, né? Que eu não tinha protótipo de outros, né? Agora, realmente, a rotina do consumo de álcool, qualquer coisa que ele meça dentro de uma coisa mais prática, é uma coisa que a gente precisaria trabalhar e ver se o MQ3 é o módulo que eu vou usar no andamento dessa coisa. Né? aham, não entendi. Não, foi só essa dúvida mesmo, assim. Uma sugestão, né? Talvez incluir isso no trabalho fosse interessante. Claro. Alguma coisa relacionada, né? Se existir. Aí nos gráficos, a minha recomendação é que você tire o período de amostragem, milissegundos, e coloque amostras, tá? Então, o que você tem, na verdade, são 600 amostras, né? Uhum. Então, você tem ou então coloca 600 segundos Uhum. e o gráfico em segundos, né? E aí não seria período de amostragem, seria tempo. Amostra, número de amostras. Se você colocar os segundos, seria tempo. Se você tirar os segundos e deixar só amostras, número de amostras, aí tudo bem, não colocaria nada. Então, aí tem alguns vários probleminhas aqui. Tem uma hora que você coloca um falado aqui, como falado, aí, difícil, né? Tem que dar uma... Essa informação dos 40%, de 40% a 60% do peso da cadeira, você tirou isso de algum lugar? Não, foi o meu. Foi uma estimativa sua. Foi nosso. Então, eu tomaria cuidado com as alegações assim, sabe? Porque, pô, Tá bom. outro aspecto que assim, agora meio que fechando o que eu tinha que falar aqui, né? Uma coisa que eu tenho sentido falta, assim, às vezes, senti bastante falta no seu trabalho, né? Um cuidado talvez maior com as referências. Eu acho que falta... Não quero dizer que você tem que ter muitas referências para um trabalho ser bom, mas o que eu quero dizer é que, às vezes, tem determinadas alegações que a gente faz que é melhor ela estar referenciada, ou então é melhor a gente procurar em algum lugar, alguém falando alguma coisa. Você fala de internet das coisas aqui no trabalho e tal, mas não tem muito sobre isso nas referências, por exemplo, sabe? Eu senti um pouco de falta disso. Uma referência básica. O cara que quer entender melhor qualquer ideia de internet das coisas, ele pode pegar e ler. Eu acho que às vezes isso faltou um pouco no trabalho. Com relação aos programinhas no final aí, nem sei se eu colocaria. Porque eles são só chamadas de função, umas funções relativamente prontas do Arduino, né? Então, assim,
E se você for manter, tira o apêndice e coloca... Ah, não, é apêndice mesmo. Não, apêndice não, como é que chama? Anexo ao apêndice. Ah, não, é apêndice então, né? Porque foi você que fez, tá Tá certo. como apêndice. E eu tava olhando aqui tem que tomar cuidado com alguns termos também, metrológicos, né? Até no pedido de patente de vocês lá, do registro de patente, Uhum. tem eu acho que tem 3 exemplos de outras patentes, não é isso? Sim. São patentes já registradas, né? E o cara registra a patente usando o termo precisão, quando na verdade ele deveria usar o termo exatidão, né? E tomar cuidado com o uso desses termos, porque são termos já hoje em dia eles já são meio que definidos, né, no vocabulário internacional de medidas aí, e quando você está falando de medidas, né? Uhum. E aonde que está falando? Está falando na comparação com as patentes que tem esse termo? Ou na mas é na própria patente, na descrição de uma das patentes tem o termo exatidão, precisão. Eu acho que o cara que descreveu o negócio escreveu errado. Entendi. O termo deveria ser exatidão, né? Não sei, bem, vou falar. Né? Preciso quando você repete tem um determinado instrumento e você mede aquele instrumento várias vezes. Uhum. Se as medidas sucessivas estão muito próximas, uhum. o instrumento é preciso. Uhum. O instrumento é exato quando as medidas sucessivas estão muito próximas do valor real do que você está medindo, do valor padrão, do valor idealizado, né? Uhum. Então, a precisão significa que você tem uma dispersão baixa, mas não necessariamente um erro pequeno. Correto. Você pode ter um erro sistemático que vai te dando um valor um pouco acima, mas tem uma medida precisa, tudo próximo. A precisão tem a ver com erros aleatórios. A exatidão geralmente tem a ver com erros sistemáticos. Exatidão é uma coisa que você corrige, porque você pode fazer um processo de calibração. Precisão não. Precisão depende da qualidade do seu instrumento. Uhum. Então, se ele foi fabricado de um jeito ruim, ele vai ser ruim pro resto da vida. Uhum. Mas é só chatice mesmo. Não, mas é importante, ainda mais nesse texto da patente. Aí a gente tem que ver, na verdade, se... isso daí não vai exatamente no texto da patente, essa comparação. Ela vai meio separado, entendeu? Então... Mas é importante a gente olhar. Se o cara falou errado, a gente tem que continuar falando errado. Mas se ele falou certo e a gente escreveu errado, aí tem que tomar cuidado. Então. E aí verificar também no texto se vocês não se enganam com esse termo também, precisão de exatidão e tal. Que geralmente, o pessoal que é da área, assim, principalmente de metrologia, né, medidas, é bem chato com relação a esses termos, né? Então, um pouco de cuidado aí. No mais, é isso aí. Minhas sugestões depois eu vou enviar para o professor Daniel. Isso, envia, por favor, assim que você puder. E boa sorte aí no processo de registro da patente, tá certo? Opa. Obrigado, pessoal. Obrigado, Fadu. Eu vou passar a palavra à professora Alessandra para fazer suas considerações. A gente vai tentar ser o mais rápido aí possível, porque ela tem um compromisso, né? Então, vamos lá. Obrigada. Estamos bem no time hoje. Obrigado, Daniel, pelo convite. Obrigado, Carlos, mais uma vez aí por estar participando da sua reta final do seu trabalho. Assim, quanto à sua trajetória, só tenho que te parabenizar. O Carlos foi insistente até no processo seletivo, né, Carlos? Tentou vários processos seletivos até conseguir finalmente a bolsa, mas é um caso bem que a gente tem que valorizar, né? Porque o Carlos sempre soube o que quis. Então, parabéns, Carlos, por você ter pelo dia de hoje, que esse dia fique aí na sua memória mais uma conquista da sua vida profissional. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Esqueci. Onde eu compartilho a tela aqui? Os 3 pontinhos, né? Os 3 pontinhos, A gente, né? Não. 2 quadradinhos. 2 quadradinhos, tá. Só usava o Skype, agora só usa o Zoom, fica bananada. Tá compartilhando? Tô vendo. Então, vamos lá. Fiz algumas anotações, eu te passar, tá, Carlos? Sim. E aí assim, o Fadu foi muito bom na lição dele, ótimo nas todas as sugestões, né? Acho que muito mais
até da área do que eu, né? Então eu vou pegar um pouco mais na parte escrita e algumas sugestões de como você melhorar essa parte escrita. No seu projeto propriamente dito, eu não tenho muito que dar sugestões, porque realmente não acho super legal, mas não entendo nada, né? Quando a gente fala aqui no seu título, Carlos, dos sistemas domóticos... Alessandra, eu não tô. Você tá vendo, Carlos? Eu tô vendo. Ué, o que eu fiz, será aqui? Peraí, deixa eu ver. Não, tudo bem, vai, pode continuar. O Carlos tá vendo, então tá... Tô vendo. Quando a gente fala assim, dos sistemas, você, né, no seu título, sistemas domóticos aplicados em projetos, distribuídos e aplicados em projetos de home care. Aí, lógico, né, fui pesquisar o que significa as terminologias, e aí a gente diz, né, a definição do dos sistemas domóticos é a integração dos mecanismos automáticos de um espaço. Então, eu fiquei pensando, se você já coloca, né, que é um espaço, eu não sei se a palavra distribuídos aí ficaria bem no seu título, se não ficaria melhor só colocar os sistemas domóticos aplicados em projetos de home care. Acho que fica mais objetivo, porque se você pensa que os sistemas domóticos normalmente são utilizados mais para facilitar o dia a dia das pessoas, né? O que a gente tem mais costume de ver, né? A automatização de ambientes em questão à luz, em questão a som, em questão a persiana, essas coisas, ar-condicionado. Eu acho que assim, até o momento, pelo que eu dei uma pesquisada, não tem nenhum sistema domótico voltado para home care, né? Para a área da saúde. Então, eu acho que se você focar bem no seu título aí nessa automatização da casa, né? Do ambiente doméstico com a finalidade de home care, eu acho que vai deixar o seu título mais enxuto e mais objetivo. Sugestão, tá? Aí você e o Daniel aqui vão decidir um pouquinho. Em relação ao seu resumo, eu acho assim, o seu resumo, eu li primeiro o seu resumo, depois eu li o seu trabalho e vi que eles estão conversando, né? Eu acho que o resumo dá para mudar, ser mais objetivo, ser mais sucinto e falar um pouco mais do seu trabalho. Você começa falando, né, do problema da saturação da saúde pública. Aí, essa proposição, por exemplo, do seu trabalho aqui no seu resumo, ela não conversa com a proposição do seu trabalho lá que você coloca no item objetivo, tá? Então, você tem que decidir qual é a linha. A gente até fala, né? Escreve o resumo primeiro, depois faz o trabalho e esquece de olhar como escrever o resumo. Então, é bom você dar uma verificada e deixar as coisas mais correlacionadas, né? O que você propõe aqui, o que você escreve no seu resumo, você coloca lá o mesmo objetivo no item objetivo. Quando você fala por muitas vezes, né, medições por longos períodos de tempo. Para mim, longos períodos de tempo pode ser, sei lá, uma semana. Para o Daniel, não sei, longos períodos de tempo, um mês. Então, assim, eu acho muito subjetivo. Acho que você teria que colocar um pouquinho mais o que seria esses longos períodos de tempo, tá? E isso se repete no texto, no caderno em várias... Eu uso bastante esse termo. E aí eu acho que definir um pouquinho, Carlos, assim, porque, por exemplo, é como um HD de câmera que você vai falar assim, eu consigo gravar as informações por X tempo, né? Que aí a gente mede pela quantidade, né, da informação. Então você precisa colocar exatamente quanto de informação você consegue adquirir e armazenar, né? Então é importante, porque a gente sabe que depois de um tempo talvez isso caduque. Não sei como é assim. É relativo demais, né? E aqui faltou escrever, né, os resultados e um pouco da sua conclusão, que realmente ficou bem no vácuo aqui o término do seu resumo, tá? Então eu sugiro você escrever o seu resumo agora com mais tranquilidade, leia o seu trabalho primeiro. A hora que você tiver o trabalho todo bonitinho, todo acertadinho, a parte escrita, volta
reescreve esse resumo, deixando ele bem simétrico, aí bem convergente com o restante da parte escrita. Eu vi algumas abreviaturas também, o Fadu já falou, acho que é importante você rever isso. Aí na sua parte da introdução, fiz algumas correções, né? Depois aqui tá para te ajudar, ó. Os dados são armazenados em um tempo maior, comparado a quê? Que você fala, né? Aí, aqui no final do texto, desse parágrafo, você fala que levantar esse cruzamento de informações através de testes laboratoriais é mais complicado. Quando você coloca essa frase, eu entendi que você quis dizer em relação aos testes laboratoriais, mas isso não está claro aqui no seu trabalho, Sim. No seu texto, tá? Então, deixar, podendo ser avaliados em tempos maiores, na sequência você os dados são armazenados em um tempo maior, podendo ser avaliados em tempos maiores. A frase não está legal. E aí você tem que falar, comparado a exames laboratoriais que fazem registro de dados por 24 horas, 48 horas, 72 horas, aí você tem que ver quais são normalmente são 24 horas, né? Os Holters, os exames que a gente faz em laboratório, normalmente você fica 24 horas com o equipamento, registrando os dados, e esses dados vão ser avaliados depois para ver durante as suas atividades de rotina, né, se existe alguma alteração dos dados. Então, comparar, mas deixar... Eu entendi o que você quis dizer, mas deixar mais claro no texto. Correto. Tá? Aqui, muito importante, Carlos, e você falou também na sua apresentação, as doenças crônicas serão o primeiro alvo a ser combatido. A gente não vai combater nada com essa aferição que você vai fazer, tá? Você pode pensar num diagnóstico precoce, você pode pensar em alguma coisa... Pensa assim, quando a gente pensa numa doença, a gente tem dividido em várias etapas. Então, a primeira é o diagnóstico, depois é o controle e depois é o combate. Então, o seu trabalho está voltado mais para o diagnóstico e controle, nunca tratamento, tá? Quando você fala em combatir, é tratamento, e a aferição nunca vai tratar nada, ela vai diagnosticar ou controlar, tá? E na apresentação também você fala isso. Então, isso é coisa chata de quem é da área da saúde. Você vê que eu acho muito bacana essa banca da defesa, porque realmente ficou bem heterogênea aí, né? Então, Fadu, bem da parte mesmo do que pode te ajudar no desenvolvimento aí dos seus dispositivos. E eu vou ser chata na parte da biológica, porque realmente você não vai tratar nada, você só vai diagnosticar ou controlar, tá? Por enquanto, né? A gente não sabe os nossos robozinhos futuros aí como que vão ser, né? Nesse gráfico aqui, eu não entendi o que significa isso aqui, porque ele não está com uma legenda clara. Sim, desculpa. São referências a problemas pré-natal e pré-natal, né? São problemas nesse segmento que não estão vinculados com doenças crônicas. Eu precisava trabalhar isso. Se você descrever, talvez, ou fazer uma legenda, ou talvez escrever um pouquinho aqui, né, nesse parágrafo, que é o que você chama a sua figura, dá para colocar. Sim. Aí, aqui, nesse parágrafo, eu comecei a ler, eu gostei muito, porque as doenças crônicas podem ser geradas em diversas situações, né, como hábitos ruins ou ações rotineiras não adequadas, que tem tudo a ver com o seu trabalho. Então, eu acho que essa ideia, porque vamos pensar assim, né? Agora você vai defender, mas esse trabalho a gente vai ter que pensar ou numa publicação, porque pode ser uma publicação em alguma coisa de ideias, né? Tem que ver com o approach aí de alguma revista, mas eu acho que o mais inteligente aqui seria construir a sua historinha, não pensando só na ideia da saturação da saúde pública ou da saúde de forma geral. Eu acho que se você colocar aí o teu approach do trabalho pensando nas doenças crônicas, que hoje a gente sabe que é um problema realmente mundial, em virtude dos maus hábitos, principalmente em virtude dos maus hábitos e das ações rotineiras não adequadas,
eu acho que isso aqui, assim, vende muito bem a ideia da necessidade de criar um monitoramento, né? Uma monitorização dentro de casa, entendeu? Porque assim, você linka muito bem. Linka mais do que você pensar em explorar melhor esse conceito, né? Exatamente. Porque em saúde pública, que eu digo na saturação, entendeu? Porque se você pensar, tá bom, mas não sei, não me vende muito a ideia de pensar, tá saturado, mas vamos ser bem sincero, né, Carlos? A pessoa que tiver, né, e a gente sabe que mesmo que a hora que essa tecnologia, né, for implantada de forma mesmo, que a tendência é ser implantada cada vez mais, a primeira classe que vai conseguir ter um sistema desse dentro de casa é o poder aquisitivo melhor, né? Sim. Então, a gente sabe disso. A hora que chegar mesmo lá nas classes mais baixas, isso aí já, assim, vamos pensar muito tempo. E aí, a pessoa que tem uma condição socioeconômica um pouco melhor, ela é uma pessoa que tem acesso a um convênio médico, que ela não, ou um médico particular, ela não está muito preocupada se está saturado ou não, tá? Isso é uma realidade hoje com a Covid, né? Sim. Então, a gente viu que quem mais sofreu é a população que é realmente dependente de sistema único de saúde. Quem é classe média e média alta, que é, vamos falar assim, as primeiras classes que vão ser beneficiadas com uma ideia como a sua, elas são pessoas que têm acesso fácil à saúde. No entanto, é assim, quando a gente fala em doença crônica, independe de classe social, independe de qualquer coisa, entendeu? Então, eu acho que um apelo muito mais importante você pensar nessas doenças crônicas relacionadas principalmente aos hábitos ruins e às ações rotineiras não adequadas do que na saturação da saúde pública como foco principal, tá? Correto. E aqui na sequência a mesma coisa, né? Aí, ó, você no fim continua esse parágrafo, ele continua na mesma ideia do inicial. Só que no fim você vai lá e de novo a definição de tratamento corretivo, objetivando cura. Não, nunca cura, controle, tá? Diagnóstico precoce e controle, porque aí sim você pensa direitinho, né? Aqui eu achei que faltou quando você fala, né, essa imagem aqui, essa imagem está relacionada aos biosensores, eu senti falta um pouquinho de você descrever e falar um pouquinho mais sobre os biosensores. Aqui ficou até errado quando eu escrevi. Sobre os biosensores, porque isso é uma realidade, nós temos muitos trabalhos e, assim, vários, né, biosensores sendo desenvolvidos aí para diagnóstico, principalmente diagnóstico de uma série de doenças, né, para identificação. Então, eu acho que faltou aqui você falar um pouquinho de biosensores. Ok. Aí, no final de tudo, eu achei que faltou você dar finalizar a sua introdução realmente com a relevância do seu... Acho que até um parágrafo como esse, mas mais trabalhado, da relevância desse monitoramento em casa, no sentido mesmo de se você tivesse acesso, se as pessoas tivessem acesso dentro de casa, isso a gente conversou bastante na sua qualificação, isso poderia realmente prevenir, né, e fazer com que as pessoas se alertassem, né, de ganho de peso e tudo mais que a gente falou na sua qualificação. Achei que faltou você explorar um pouquinho mais aqui no seu parágrafo final da introdução. Tá. E faltaram as referências da literatura. Assim, eu sei que o teu trabalho tem bastante coisa que não tem na literatura, mas muitas coisas tem. Por exemplo, os biosensores têm muita coisa, a inteligência artificial tem muita coisa. Então, eu acho que faltou mais um pouquinho do embasamento científico, tá? Principalmente aqui nessa sua introdução. Claro, o seu trabalho é extremamente inovador, né? A hipótese, né? O Fadu já falou isso, você hipotetiza, né? Você idealiza o que você pode, o seu trabalho pode acrescentar. Entendo que aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado quando você fala, né? O sensoriamento biométrico contínuo,
e permanente, descentraliza processos diagnósticos. Não concordo assim com esse descentraliza, ele poderia descentralizar, né? Então eu acho que uma hipótese mais no sentido de poderia acontecer, não do jeito que você colocou aqui a sua frase, tá? Preventivos e corretivos, como eu falei, né? Preventivos no sentido de diagnóstico precoce e controle, não corrigir nada, não curar nada. A proposição, o objetivo geral está diferente do seu trabalho lá do resumo, do que você escreveu no resumo. Então, optar por um ou outro, eu até acho que esse daqui está melhor, né, do que o do resumo, mas aí você e o Daniel vão decidir qual vão deixar, né? Definir um pouquinho mais essa parte dos longos períodos. Algumas coisas eu até vi que vocês já tinham riscado e deixaram, esqueceram de tirar. Eu deixei em amarelo aqui para lembrar. Aí, quando você está falando aqui em materiais e métodos, né, em material e métodos, muitas das coisas que estão aqui, da forma que elas estão escritas e apresentadas, me remete muito mais a uma revisão da literatura do que a um material e método propriamente dito. Eu te diria que, para mim, aqui, ó, o material e método, ele começa... Eu até aqui nem grifei mais, porque eu fui lendo e acabei não grifando, porque realmente... tudo para mim isso aqui é descritivo, então teria que ter não ter material e método, né? A partir daqui, ó, quer ver? Aqui, ó. A partir daqui... eu acredito que você começa a falar um pouquinho do material e método usado no seu trabalho, tá? Ó, esse modelo experimental aqui resumido, e aqui de modelo experimental para frente é o seu material e método, né? E eu não colocaria, eu colocaria só como você montou, né? E essas figuras, na realidade, eu entendo, Carlos, eu entendo perfeitamente que o seu trabalho é atípico, né? Mas eu acho que isso que você montou já é seu resultado. Não é mais material e método. Material e método foi como você usou o Arduino, como você programou, como que você idealizou os seus sensores, né? Os seus biosensores. E isso é material e método. Agora, uma vez que você já construiu um sistema, isso aqui já é seu resultado. Não sei, Daniel, você concorda? Eu também fico na dúvida, porque é muito atípico, né? Mas eu acho que isso aqui já é resultado, tanto que é a patente, né? Uhum. Concordo né? também. Eu acho que isso aqui pode ir para resultado, porque realmente é o produto da sua ideia aí, né? Então, essa parte escrita aqui, material e método, eu dividiria ela em 3 partes. Uma anterior, que seria o referencial teórico, né? Que você fala sobre o Arduino, que você fala sobre os outros sistemas. E aqui eu colocaria só como você montou eles, né? Como você fez essa união, né? Essa parte mesmo da engenharia, e no final você coloca, olha, e foi obtido esses dispositivos, tá? Para mim, eu acredito que isso aqui tem mais cara de resultado. Também acho que você colocou bem colocar resultados em discussão, porque realmente o seu trabalho não tem muito que discutir, né? Não tem. Na realidade, você teria como puxar um pouquinho na parte da discussão em relação a essa parte de automação que já facilita, não home care, né? Mas assim que facilita o dia a dia das pessoas. Isso tem trabalhos publicados que eu vi no trabalho. Você poderia puxar um pouquinho aí. E aqui, ó, quando você fala, né, nos resultados, fizemos uma análise de 10 minutos, coletando assim 600 amostras, você não falou isso lá na sua metodologia. Então, lá na metodologia, você fala, olha, usei isso para construir os dispositivos e foram testados os dispositivos X e Y de tal forma. Isso é sua metodologia, ponto. E o resto é tudo resultado. E discussão, que aí você já faz um item só. Tá?
Porque eu lembro até que na sua qualificação você falou que você tinha feito e você não apresentou. Aqui você já apresentou os resultados, os gráficos, né? Tudo direitinho. Concordo que sensoriamento de peso é uma coisa que é desnecessário você fazer em um período de tempo tão curto, né? Talvez, se você pensar em horas, né? Então, de manhã você acorda com peso e vai dormir com outro, né? Então, nesse sentido, essa variação de peso durante o dia em períodos, porque a gente sabe, né, que você pode acordar mais inchado ou menos inchado, então seria importante essa avaliação, essa aferição do peso, mas não em períodos tão curtos que eu espero que os seus resultados nunca vão ter variações, né, muito grandes. Aí você estava falando do sensor de hálito, né? Outra coisa que eu gostei bastante, concordo que, assim, se a gente pensar no álcool, em casa a gente pode beber, né? Você só pode beber, você não vai dirigir, então em casa, se eu quiser beber, não tem problema. Mas não é essa a função. Uma das coisas importantes, Carlos, e que está uma relação enorme com as doenças crônicas e dando um foco mais na síndrome metabólica, né, que a gente fala hoje, que é a hipertensão, diabetes, que são doenças silenciosas, né, advindas da obesidade, do sedentarismo. A gente sabe que o diabético, e aí até o Fadu fez um questionamento, o diabético ele tem um hálito bem característico, que a gente fala assim, que o nome mesmo é bafo cetônico, né? Porque ocorre produção de ácidos graxos e um dos subprodutos mais característicos são as acetonas. E então pensando nisso, acho que você teria que dar também uma ênfase aqui em relação a essa característica e tentar ver, não sei, tá? Se esse sensor seu aí, ele é capaz de detectar esses subprodutos aí desses ácidos graxos que dá essa característica do hálito cetônico, tá? Sim, claro. Aí é bem interessante, porque você fala, tanto a urina, tá? Além do bafo, né, do bafo cetônico, o pH fica muito, muito baixo. Então, você poderia associar tanto um sensoriamento de gases quanto um sensoriamento de pH, de urina e hálito, porque é uma das características assim que as pessoas passam desapercebido e é indicativo de que a pessoa está com diabetes, tá? Então, o dentista, ele faz muito direcionamento para o paciente, por exemplo, quando ele... E é um odor característico, tá? Eu não sei dizer para vocês, assim, tem cheiro... Eu não sei, tem cheiro de bafo cetônico, né? Eu identifico bem, então, às vezes, a gente tem que prestar um pouquinho de atenção, porque quando a gente vê que o paciente está com esse tipo de halitose, que não é uma halitose que você vai falar, é uma halitose de mau hálito normal, né, de bactéria. Não, aí você fala, olha, procura um médico, faça um exame, pode ser que você esteja com um problema aí de diabetes, tá? Então, é bem importante o sensoriamento de gases, do hálito, mas nesse sentido. Não o álcool, lógico, eu entendo que foi assim, né, uma coisa que você pensou para falar, dá para fazer a avaliação a detecção de algo errado, mas ver exatamente isso, se o seu sensor ele é sensível a essas características da litose do diabético, que é bem importante, tá? Vai ter um apelo bem legal. Até porque, quando eu pensei aqui, né, concentração de álcool, a gente sabe que Listerine tem uma concentração alta de álcool, né? Então, todo mundo não precisa nem beber, né? Você vai lá, escova o dente, faz um bochecho com Listerine, o negócio já fala, você bebeu, não, é o Listerine. Te param na Blitz quando você usa Listerine, né? Então, agora na Blitz é assim, né? Todo mundo que passa no bafômetro fala, não foi que eu bebi, não, foi bochecho com Listerine, né? Tá vendo? Aqui até coloquei o local de instalação seria no espelho do banheiro, onde durante a higiene bucal, por exemplo, aí por isso que eu falei, né? Tomar cuidado aqui com isso por conta do Listerine, mas
se você realmente está pensando no foco de detectar aí esse odor cetônico, que eu acho bem legal, e eu acho que você tem que focar mesmo nessas doenças de síndrome metabólica, que são doenças crônicas, tá? Acho que isso daí é o apelo mais legal. Deixa eu ver o que diz escrito mais alguma coisa aqui. Aqui que ele fala, né, dos batimentos cardíacos na figura 26, e tem algum lugar aqui que você fala, aqui, ó, o gráfico mostrado na figura 27. Eu fui olhar, cadê a figura 27? Não tá, tá? Sim.
só para explicar para o Carlos Bonato, então esse daqui foi um ponto que a banca foi enfática para a decisão que ela tomou, tá, Bonato? Então precisa realmente corrigir a dissertação para que esse título fique homologado corretamente, ok? Tá. Nada havendo a tratar, o presidente encerrou a sessão às 15 horas e foi lavrada a presente ata, sendo assinada pelos membros da banca examinadora e, por mim, secretária Sandra Claudino. Tá? Então, vou abrir aqui Abre a câmera para a gente registrar esse momento. Parabéns, Bonato. Obrigado. Obrigado, gente. Cansado. Abre a câmera aí, Bonato, para tirar uma foto. Opa, deixa eu ver aqui. Como é que faz? Como é que eu faço? É só clicar lá embaixo, tem uma câmerazinha de vídeo. Então. Não, Está sai aberta a fora. câmera dele. Ah, não, sai. A minha câmera tá aberta, ela não tô aparecendo no. Agora eu saí e vou entrar de novo.